Sou bacharel em História e Cinema, com mestrado em Comunicação Social e atualmente desenvolvo uma pesquisa dentro do programa de pós-graduação de Memória Social da Unirio, orientado pela professora Regina Abreu, em torno das memórias e experiências e saberes de uma guarda de Marujo em Sabará, Minas Gerais. O meu interesse por esse tema, ele surgiu ainda no meu mestrado, em que eu desenvolvi uma pesquisa sobre a posta em cena do Congado dentro do cinema documentário, em que eu analisei alguns filmes documentários que abordam essa manifestação cultural, religiosa de matriz africana e focando principalmente na materialidade, musicalidade e temporalidade dessa manifestação. Ao longo do meu mestrado, eu trabalhei como historiador na prefeitura de Sabará, em Minas Gerais, e lá eu tive contato com uma tradição bem específica do Congado, que são os Marujo. O Marujo, como eu falei, é uma tradição específica do Congado. O Congado é um complexo cultural de tradição religiosa de matriz africana que abarca várias tradições diferentes. Um folclorista chamado Saul Martins, ele traduziu essa noção de Congado como pela expressão família de 7 irmãos, que seria uma grande irmandade composta por sete tradições diferentes, que seriam o Congo, Moçambique, Marujo, Caboclo, Catopê e Vilão. As várias guardas, Congo, Moçambique, Marujo, se encontram nas festas em devoção a essa santa, em que predomina a sonoridade dos tambores, né? Essas guardas são nada mais são que bandas formadas por tambores, entre outros instrumentos de percussão, que são tocados em homenagem à Nossa Senhora do Rosário. De um modo geral, essas guardas elas são herdeiras das antigas irmandades de homens pretos e pardos que se formaram em todo o Brasil no século XVIII e XIX, e que no fim do século XIX foram duramente reprimidas, perseguidas, ou no mínimo boicotadas pela própria igreja, mas também pela elite das várias cidades, porque era visto como uma algazarra, uma bizarria. A partir do início do século XX, essas tradições elas se elaboram sob a alcunha de folclore. Muitos folcloristas vão estudar essas tradições e nesse processo muitas dessas tradições passam a ser vistas apenas como uma manifestação profana ou no máximo laica, que seria inofensiva para os bons costumes da igreja. Mas aí, a partir já no final do século XX, a gente tem a reivindicação dessas tradições, não apenas como folclore, mas como uma cultura e, sobretudo, como uma cultura religiosa de matriz africana. E é nesse contexto que surgem, então, as várias propostas de patrimonialização dessas tradições. Uma delas, já no início do século XXI, em 2009, a proposta do registro das Congadas de Minas como Patrimônio Cultural do Brasil, pelo IPHAN. No ano de 2016, eu trabalhei dentro da Prefeitura de Sabará na salvaguarda das guardas de Marujo, e nessa ocasião nós realizamos o primeiro encontro de congadeiros de Sabará.
E esse foi um momento bem emblemático, né, nesse meu contato com as guardas de Marujo, porque o Encontro de Congadeiros Sabará foi um evento pensado inicialmente no formato de seminário, em que aconteceriam palestras, mesas redondas sobre o congado em Sabará, mas por demanda e graças à participação direta dos congadeiros na organização desse evento, acabou se tornando um evento em formato de festa, porque do ponto de vista deles não faria sentido um evento de salvaguarda, ou seja, para apoio e fomento às guardas de Marujo e ao congado de um modo geral, se não fosse na própria linguagem deles, que é a linguagem da festa, e de uma festa eminentemente religiosa. Desde então eu venho acompanhando várias atividades, eventos, festas dessa guarda, e em 2018 fiz alguns trabalhos de campo em uma festa de São Sebastião, que eles eventualmente vão lá na terra natal dessa guarda, que é São Sebastião do Rio Preto, no interior de Minas Gerais. Acompanhei também as festas da própria guarda, a festa de Nossa Senhora do Rosário, que acontece sempre em setembro de cada ano, e também a bandeira de São Pedro, que tradicionalmente acontece em julho de cada ano. E um outro evento bem importante para essa guarda também é a festa de São Benedito de Aparecida do Norte. Inclusive é chamada também de Encontro Nacional de Congadas, porque reúne congadas de todo o Brasil, não apenas de Minas Gerais. Então eu tenho percebido que a experiência do patrimônio de natureza imaterial, no caso do congado, é também uma experiência do sagrado, porque o patrimônio para eles, pelo que eu venho percebendo no campo, é essa ancestralidade, a ancestralidade dos cantos, dos ritmos, das danças, que são recriados em cada festa, porque foram transmitidos de geração em geração, e quase sempre os nomes dos tios, dos avós, dos bisavós, dos atuais congadeiros são sempre evocados nas festas, e a devoção à Nossa Senhora do Rosário acaba sendo também uma reverência a esses ancestrais. O novo chefe aí, novo chefe, por que você está dizendo isso? Não, porque você ganhou de 10-0 aí, para ser o segundo capitão do moço aí. Falei, pensei comigo, vai mudar muita coisa. E vivo muito bem aqui com o congado, porque a meninada... Sempre eu tive muita criança que respeitava. Às vezes a professora falava comigo, você não aguenta essas meninas? Não aguenta mesmo lá. Mas aqui é o seguinte, chegar no portão, eu pergunto, já fez obrigação em casa? Se não fez obrigação, agora você vai fazer. Depois, e aqui dentro do meu terreiro, primeiro Santa Virgem Solar do Rosário. Depois o pai e mãe sou eu. Então, se não me respeitar, dá ruim. Para mim, a salvaguarda ou a preservação das tradições do congado, entre elas o marujo, ela é importante não apenas para essas pessoas, para os congadeiros em si, mas para a sociedade de maneira geral, porque nos ensina muito sobre esse respeito, essa doação, e essa entrega para uma obra e para um trabalho que vem sendo transmitido de geração em geração, e que faz a religação, está sempre atualizando a ligação dessas pessoas com seus ancestrais, e de um modo geral pessoas que no dia a dia são muitas vezes sofrem muitas dificuldades, né? Vivem em condições muitas vezes precárias, difíceis, e nessas festas em que eles se colocam diante de Nossa Senhora do Rosário e também se colocam junto aos seus ancestrais, essas pessoas acabam afirmando uma dignidade, né?
afirmando que são pessoas que têm muito a nos ensinar e que são fortes, resistentes às provações da vida.